Acesse o Portal do Peregrino, www.portaldoperegrino.com.br. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje segunda-feira, dia 9 de outubro, nós vemos o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. No Evangelho de hoje, Jesus conta a parábola do bom samaritano. Primeiramente, Lucas escreve no Evangelho falando de um mestre que pergunta para Jesus o que eu devo fazer para receber a vida eterna. Jesus não responde diretamente, mas lança outra pergunta para esse mestre, dizendo: como que lês a lei? Como que está observando o que lá está escrito? E aí que o mestre da lei diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e o próximo como a ti mesmo. E aí que Jesus falou: faze isto e viverá e merecerá depois o reino dos céus. Mas o mestre pergunta para Jesus: quem é meu próximo? Aí que Jesus conta a parábola do bom samaritano. Havia um homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó, e esse homem ali, os assaltantes o prenderam, fizeram ali com ele toda a maldade, deixando ele quase morto de tanto baterem e estarem fazendo o que bem queriam com aquele homem, e aí por vezes deixaram lá o homem quase morto. Nisso descia um sacerdote que estava vindo para naquele caminho, e quando viu o homem, ele desviou para o outro lado. Lembramos aqui que o sacerdote que Lucas fala no Evangelho não é o sacerdote da maneira que nós conhecemos, mas naquela época, como Jesus em outras parábolas conta, os sumos sacerdotes, os anciãos, ou seja, eram aqueles que tinham esse nome também como sacerdote, mas eram aqueles que viviam e faziam do jeito deles, então não eram realmente ali fiel para com Deus. Então, por isso, ali o cuidado na hora de interpretar, para não interpretar errado, então sabendo que eram aqueles desses sacerdotes dos quais lá viviam no seu grupo e não correspondiam ao projeto de Deus. E depois veio um levita, viu o homem caído lá e passou adiante e não fez nada. Depois sim é que veio um samaritano que estava viajando. Quando viu o homem, teve grande compaixão dele, aproximou ali, fez os primeiros curativos e já colocou no seu animal e levou para uma pensão. E aí lá cuidou dele. No outro dia esse homem tinha que sair, mas ele deixou recomendado para o dono da pensão: cuide bem deste homem que eu trouxe, fiz os primeiros cuidados, cuide bem dele, que depois eu pagarei o que você gastar. E aí que Jesus fala: na tua opinião, para o mestre da lei, qual dos três fez o certo? E aí que o mestre fala: aquele que agiu com misericórdia. E aí que Jesus diz: vai tu e faze a mesma coisa, que daí terá o reino dos céus quando morrer. Então, Jesus ensinando a parábola do bom samaritano para aquele mestre da lei e para nós, para que possamos então sempre estarmos atentos para fazermos o bem sem olhar a quem. É importante que na nossa vida nós não fiquemos presos somente a nós ou alguém tão próximo de nós e dizer: vou ajudar esse ou aquele, mas ajudemos a quem precisa, e a partir do momento que eu faço como samaritano, eu me coloco à disposição e ajudo ali a pessoa que precisa,
com certeza é assim que eu vou conquistando o reino dos céus no meu dia a dia, pelo bom trabalho, pelo bom gesto de compreensão, de carinho e de amor que eu tenho para com o próximo. Lembrando que Jesus fala em outras passagens, toda vez que fizer o bem ao outro, está fazendo diretamente para mim. Então, tudo isso é que vai fazendo com que conquistemos o reino dos céus, quando não nos pesamos de fazer o bem e fazer sem olhar a quem. Então, que o Evangelho de hoje desperta em nós a nossa caridade, o carinho, o amor e a nossa boa vontade de fazer o bem. A partir do momento que eu faço isso, eu andarei com a minha consciência tranquila, sei que estou cumprindo a minha missão, como Deus quer de mim, e sei que é assim que eu chegarei então no reino dos céus. Então, que o Senhor nos conceda bom discernimento e que possamos uns aos outros nos ajudar. À medida que ajudamos, também somos ajudados pelos outros, e é assim que Deus quer, que vossos filhos e filhas sempre vivam de bem, amando-se, se respeitando e fazendo o bem para poder então corresponder com o agrado de Deus e seguir o exemplo do seu Filho Jesus, que sempre nos deixou bom ensinamento para que também façamos como ele, o Senhor, fez e como hoje no Evangelho esse bom samaritano fez também. Que assim o Senhor nos conceda sabedoria e bom entendimento para cumprir, entender a palavra de Deus e fazer conforme a vontade dele em toda a nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus.